Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para um vídeo extra desse nosso canal, um vídeo urgente para a gente comunicar algo extremamente importante para o mundo da teologia. Extremamente importante, porém também igualmente triste a notícia que nós temos para dar nesta noite do dia 12 de novembro de 2023. No dia de hoje, nesse domingo, morreu um dos mais brilhantes e importantes teólogos contemporâneos, um dos maiores teólogos que estavam vivos, que nos deixará, sem dúvida nenhuma, uma lacuna importante de um grande pensador, de pessoas que o conheceram, diziam que era também uma grande pessoa, um grande homem de Deus, e vai nos deixar um legado de palestras, de aulas, de livros, que certamente devem ser consultados, que já vinham sendo consultados. Se você não conhece a obra, você deve conhecer imediatamente, você já está um pouco atrasado nesse processo. No dia de hoje, 12 de novembro de 2023, infelizmente faleceu o grande teólogo espanhol José Maria Castilho, ele que nasceu em 1929 em Granada, na Espanha, e faleceu também em Granada, na Espanha, ele que tinha 94 anos de idade. Um grande teólogo, um grande pensador, formou-se e seguiu a carreira religiosa durante a sua vida. Também foi alguém extremamente dedicado à teologia, principalmente nos assuntos relacionados à espiritualidade, nos assuntos relacionados à cristologia, e não uma cristologia oficial, não uma cristologia, embora, claro, ele sempre dialogou com a doutrina oficial do cristianismo sobre a cristologia, mas a sua principal ênfase, a sua principal abordagem, o que deixava irresistível a sua leitura sobre a cristologia é a sua análise da humanização de Deus na pessoa de Jesus. Esse é um tema extremamente necessário para a teologia, é o tema mais importante da teologia contemporânea e um tema que foi historicamente ignorado pela teologia cristã e que ainda hoje, se a gente analisar as pastorais, se a gente analisar as pregações cristãs, se a gente analisar a visão de mundo que cristãos têm, essa ideia da humanização de Deus na pessoa de Jesus, tão clara, tão nítida, tão impactante na pessoa de Jesus, nos textos do Evangelho, essa é um ensinamento ainda muito ausente e que não poderia estar ausente, porque essa é a chave de compreender o Evangelho, essa é a chave de se compreender Jesus e as relações que ele propõe, e José Maria Castilho era fundamental nesse processo, diria que o maior nome nessa área, nessa linha da teologia contemporânea. José Maria Castilho era padre, ele fez doutorado na Universidade Gregoriana de Roma, uma das mais prestigiadas e importantes universidades teológicas do mundo. Foi professor também em Granada, sua terra natal, mas também em Roma. Foi também professor lá no Vaticano, professor em Madrid, e também foi um autor premiadíssimo ao longo de toda a sua vida. Eu conheci o José Maria Castilho, infelizmente não a sua pessoa, que eu gostaria muito de tê-lo conhecido, mas conheci a sua obra teológica enquanto fazia mestrado na PUC, através de um dos principais professores que eu tive lá, que é o Mário de França Miranda, um teólogo brilhante também, que você, se não conhece, deve conhecê-lo urgentemente. E ele nos apresentou esse livro. Esse livro foi o meu primeiro contato com a teologia do José Maria Castilho, que é um livro belíssimo, um livro espetacular, um livro de uma poesia incrível, de um conteúdo teológico profundíssimo, né? Deus e a Nossa Felicidade, José Maria Castilho. É um texto que, se fosse
de algum autor, de algum outro autor, talvez a gente desconfiaria, pareceria uma autoajuda, né? Mas é um texto brilhante do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista da beleza poética que tem e da profundidade teológica. E um dos maiores ensinamentos que eu tirei desse livro aqui é a ideia que o Castilho diz que não está errado dizer que Jesus é Deus. Porém, essa é uma frase sem sentido, é uma frase vazia, é uma frase esvaziada, porque quando nós falamos que Jesus é Deus, nós não estamos nos referindo de qual Jesus estamos falando, se é um Jesus criado pela igreja, se é um Jesus da fé, se é um Jesus do evangelho, e muito menos não estamos falando quem é Deus, né? É algo muito aberto, é algo que pode caber qualquer tipo de compreensão. E aí ele diz o seguinte, que é brilhante, que é espetacular, quando ele fala assim, o mais correto é dizer que Deus é Jesus, né? Não está errado dizer que Jesus é Deus, mas mais correto do que isso é dizer que Deus é Jesus, porque quando eu digo que Deus é Jesus, eu sei para quem olhar, eu sei para onde olhar para saber quem é esse Deus, é olhar para Jesus, porque é Jesus quem revela Deus, é Jesus quem define Deus. E quando eu olho para Jesus, e o Jesus humanizado, o Verbo encarnado, não um Cristo glorificado, alienado, não um Cristo ressurreto, que é muito mais fruto de especulação teológica, embora, claro, faz parte da fé cristã, evidentemente, mas a leitura que muitos fazem é uma leitura muito especulativa. E o Castilho diz, o Deus encarnado na pessoa de Jesus, humanizado em Jesus, esse é concreto, esse é verbo encarnado, que se fez gente, que se fez história e habitou entre nós. E quando eu digo que Deus é Jesus, eu olho para esse Jesus humanizado, eu olho para esse Deus que se encarnou e se fez ser humano, e ele é concreto, e ele veio para habitar entre nós, né, armar a sua tenda entre nós. Eu posso olhar para ele, me inspirar e saber quem é Deus, né? Porque é ele quem revela Deus. Eu não corro risco de olhar para um ídolo, mas de olhar para Deus na pessoa de Jesus, no Jesus que é revelado no Evangelho. E isso é riquíssimo, isso é brilhante, né? O Castilho nos alertava sobre o perigo de querermos divinizar o ser humano se o Evangelho faz exatamente o contrário. O Evangelho em nenhum momento diviniza o ser humano, mas humaniza o divino. Isso é brilhante, gente. Isso é de uma profundidade enorme. Isso é de uma teologia absolutamente profunda, com implicações na espiritualidade, na prática cristã, na pastoral. E isso é também de uma beleza poética enorme, né? E depois que esse texto me foi apresentado, Deus e a Nossa Felicidade, eu fiquei absolutamente encantado pela forma como o Castilho expõe a sua cristologia, como ele escreve, e resolvi ir atrás de tudo que eu podia encontrar do Castilho. E aí fica como sugestão para você, viu? Estou economizando o seu trabalho. Eu fui atrás de cada um deles, né? Por exemplo, A Ética de Cristo, José Maria Castilho, da editora Loyola, também é um texto bem legal. Esse livro que eu acho belíssimo, Espiritualidade para Insatisfeitos. Eu sei que o tema ele parece um pouco de pregação que muita gente tem ouvido por aí, mas é um texto também belíssimo que você precisa conhecer, e ele faz uma reflexão da concretude da espiritualidade, da vivência real e concreta da espiritualidade cristã. E esse texto é belíssimo, da editora Paulus. Um dos textos mais recentes dele é em português, pela editora Vozes, A Humanidade de Jesus. É um textinho pequeno, mas esse eu confesso para vocês que desses textos que eu li do Castilho foi um dos mais difíceis. A leitura, embora um dos menores também, mas genial, como tudo que ele fez, né? Esse livro daqui, que é um dos mais recentes publicados aqui no Brasil, O Evangelho Marginalizado, da editora Vozes. O Castilho tinha extremamente forte essa pegada de um evangelho que é
voltado para os que mais sofrem, para as pessoas menos favorecidas, né? Para as pessoas que mais precisam da graça de Jesus e do envolvimento da pastoral. Esse livro é de 2022 e, claro, essa obra aqui é maravilhosa. Essa daqui é a obra principal do Castilho e essa daqui é uma das grandes maravilhas, um dos grandes tesouros da teologia contemporânea, e quem não lê essa obra vai faltar uma parte fundamental do estudo teológico, que é Jesus, a humanização de Deus. É uma obra grande, da editora Vozes, é uma obra que tem 600 páginas, mas cada capítulo é melhor do que o outro. É daquelas obras que, por maior que seja, você vai lendo, não percebe nem que está lendo, porque ela vai se desenvolvendo de uma maneira agradável, de uma maneira prazerosa, profunda, que a cada página é uma descoberta, é um impacto, né, na sua leitura, e essa obra é fantástica, é uma das grandes, uma das 7 maravilhas teológicas do mundo contemporâneo. Com certeza, se eu pudesse e precisasse fazer uma lista das 7 maravilhas do mundo teológico contemporâneo, essa obra seria uma das 7. Seria uma das 5, uma das 3, porque é uma obra espetacular e se você não lê, está perdendo demais, como qualquer obra do José Maria Castilho. E ainda bem que viveu 94 anos, né? Deixa um legado, um testemunho de pessoas que o conheceram falando muito bem, o elogiando demais. Isso é um grande sinal, claro. E ainda bem que ele teve esse tempo para produzir tantas coisas que ele produziu, tantas coisas necessárias. São coisas boas apenas. São coisas necessárias demais, são coisas importantíssimas, coisas que a grande maioria dos teólogos não conseguiu trabalhar da maneira como ele trabalhou, com brilho, com acessibilidade, mesmo genial que ele trabalhou, né? Tem gente que ou é genial ou é acessível e parece que uma coisa se divorcia da outra e não deveria ser. E no Castilho, a linguagem dele é acessível, é agradável e genial e profunda e extremamente necessária. Então, se você não conheceu ainda o José Maria Castilho, você precisa conhecer a sua obra urgentemente, e fica aqui esse vídeo extra como uma homenagem a um dos maiores nomes contemporâneos da teologia, um cara genial, um pensador importantíssimo, que certamente vai deixar essa obra profundíssima que será visitada, pesquisada, lida durante muitos e muitos e muitos anos. E fico muito feliz de tê-lo encontrado ainda na minha formação, né, ainda no mestrado, ainda que eu não tenha encontrado pessoalmente, mas encontrei a sua obra no início do mestrado, e isso foi de uma influência muito positiva na minha formação teológica, na minha reflexão teológica, na minha compreensão da espiritualidade cristã, e eu só tenho a agradecer a obra de José Maria Castilho e recomendar a você qualquer coisa que você vir com o nome dele, adquira, leia, porque você estará diante de uma obra genial, de um dos mais geniais teólogos do século 20 e 21, com toda certeza. Um abraço para você, boa semana. A gente volta o quanto antes para outros conteúdos aqui no canal. Até lá.